E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou conversar com vocês em cima de um roteiro. Eu tô melhorando a minha presença aqui com vocês. Eu tenho elaborado temas com mais calma, refletindo, montando uma linha de raciocínio, o que não vai descartar de eu estar aqui com vocês de forma totalmente instintiva, natural, intuitiva, sensível, colérica, engraçada, enfim. Eu só consigo funcionar de forma natural. Mas eu hoje sou adulto, tenho me qualificado, me preparado, treinado, e eu quero melhorar a conversa com vocês, para que também tenha assim uma compreensão da parte de vocês, não só aquela conversa oculta, né, subjetiva, porque tem muita coisa legal para a gente trocar, tá? E, enfim, eu quero falar com vocês sobre os comportamentos para que a gente chegue então em um lugar onde muitas vezes a gente não acredita no tipo de comportamento, não consegue executar o tipo de comportamento, mas sabe que ele funciona para que a gente tenha um resultado tão esperado. Em cima disso, eu lembrei de algumas atividades que eu fiz no começo da minha recuperação, que foi muito legal, e eu vou compartilhar com vocês. Ela não é nada demais, provavelmente vocês já conheçam de outras formas, enfim, mas se por um acaso não conhecia e não fez, é uma atividade bem legal, vale a pena. E é bem interessante. Eu acho que vai ser legal contribuir aí para a recuperação, ou para a manutenção da recuperação, ou para até mesmo começar uma nova experiência de conhecimento pessoal, tá bom? Então, antes de tudo, eu até gostaria de falar sobre o TCC, né, que seria a terapia cognitiva de comportamento cognitivo. Mas eu não quero falar, eu vou deixar esse assunto para os psicólogos, eu vou deixar esse assunto para os coaches, eu vou deixar esse assunto para os profissionais que trabalham de uma forma muito séria em cima disso. Eu conheço isso antes mesmo de iniciar meu processo de recuperação. Eu passei pelos estudos, né, de publicidade, de marketing. Eu trabalhei muito em cima da comunicação, sou criativo publicitário. E ali eu também trabalhava, né, a questão do comportamento de consumo, trabalhava as questões em cima dos comportamentos propriamente dito. Também tenho estudos, né, através da filosofia, do existencialismo, da fenomenologia, até mesmo a semiologia. Enfim, são vários aspectos que tratam a questão do comportamento e eu tenho um conhecimento sobre isso, mas eu não quero falar de forma técnica. Mas é legal, pelo menos eu abri essa informação para quem não conhecesse, porque é uma linha muito boa, eu já trabalhei em cima dela como paciente, né, entre aspas, vamos colocar assim, e eu não adoto uma prática dela porque eu não tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento experimental. Então eu estou somente apresentando para vocês saberem em cima de qual linha de raciocínio a gente vai explorar a conversa e posteriormente, se você quiser se aprofundar em cima disso, muito legal, é muito bem-vindo, faz super bem. Se quiser conversar comigo sobre isso, também eu posso compartilhar minha experiência ou orientar alguns estudos específicos, mas enfim. Eu vou até aproveitar esse momento para convidar você a se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, curtir, compartilhar e principalmente comentar, que é a nossa troca aqui de conhecimento para melhorar inclusive o conteúdo do canal, tá bom? Então assim, vamos começar agora seguindo os tópicos do meu roteiro elaborado. Uma das coisas que funcionou muito para mim, funciona muito nesse aspecto do comportamento, é você viver como se fosse verdadeiro. Porque muitas vezes, vamos colocar de uma forma lúdica, eu quero parar de usar droga, que seria exatamente o assunto. É que ele fica muito amplo se eu pegar para unicamente usar droga. Vamos fazer diferente, vamos colocar que eu queira parar de comer açúcar porque eu descobri que eu tenho diabetes.
fazer um exemplo, tá? Então, assim, só que eu tenho a característica da adicção. Vamos supor que eu iniciei meu processo de recuperação, estou alguns meses sem uso de álcool e drogas, fazendo aquele check-up, né, que a vida começa a retomar, eu descobri que eu estou com diabetes. Então, em cima desse exemplo, eu provavelmente tenha que elaborar, ressignificar, encontrar um novo sentido mecânico, prático, através de uma disciplina, para que então aquele meu desejo, ou aquele meu conforto, ou até mesmo uma naturalidade, sem nenhum grau de dependência, de vício ou de incômodo, relacionada à questão do açúcar, do doce, do chocolate, seja lá o que for, começou a me fazer mal. Então, paralelamente a essa questão da recuperação, eu preciso tirar o açúcar, o doce, o carboidrato, né, no aspecto da diabetes. Mas eu não estou falando sobre a diabetes, não é sobre isso. Não se percam no assunto. Então, retomando, eu vou ter que exercer um comportamento paralelo que vai, muito provavelmente, não ser acreditado por mim, para que então eu alcance esse objetivo. Eu vou ter que inserir uma nova crença em mim, de que o açúcar ele já não faz bem para mim, eu não gosto, eu não preciso dele, eu posso me satisfazer com outras coisas, ou a massa, né, o carboidrato. Eu não gosto, não que eu não goste, né? Eu gosto, mas eu não preciso comer todo dia, eu posso encontrar substitutos. Então vai ser uma reprogramação, de uma certa maneira, de uma certa forma mental, que muitas vezes você ainda não vai acreditar naquilo, mas você vai ter que se comportar como tal. Então você vai ter que descobrir um jeito de se comportar dessa maneira. Cara, eu acredito que tenha ficado muito subjetivo o assunto, mas ele funciona, tá? Talvez o exemplo que eu tenha dado não seja tão bom, mas ele também funciona, porque é basicamente a necessidade de você descobrir um modo de funcionar que vai te levar a um resultado. Qual seria o resultado deste exemplo que eu dei? Obviamente a pessoa vai passar algum tipo de dificuldade, mas ela vai conseguir então equilibrar ali a questão da diabetes dela. Muito provavelmente, se ela continuar se dedicando, vai manter o seu período de abstinência, vai encontrar uma nova maneira de viver, vai continuar abstêmio, então vai ter o resultado ali de uma saúde, de um bem-estar e etc, tá bom? Eu vou fazer um exemplo meu, pessoal, para ver se eu fico mais à vontade em conseguir deixar a mensagem sobre a necessidade do comportamento e dessa necessidade também de fazer como se fosse, mesmo que eu não acredite, até que isso se torne uma verdade. No processo da minha recuperação, ao longo desses 10 anos, todas as minhas dificuldades elas estão relacionadas a uma única questão: o fato de acreditar, aceitar e entregar a minha vontade a um poder maior do que eu, um poder superior, que muitas vezes ganha o nome traduzido de Deus, ou uma energia maior, uma espiritualização. E essa é a minha grande dificuldade. Se você está me acompanhando aqui, já viu os outros vídeos, já viu o conteúdo e a forma que eu trabalho, eu sempre vivo esse questionamento e essa dificuldade em relação a esse nível de subjetividade existencial entre o corpo, a matéria, o espírito, a energia, enfim. E para mim, essa relação de me comportar para chegar em um local que eu quero, ou que talvez eu nem queira, mas que eu sei que vai me fazer bem, está muito ligado a essa questão de fazer como se fosse. Então, o finalmente foi assim. Eu passo por momentos cético, questionador, ateu, agnóstico, enfim, totalmente desligado das qualidades espirituais, energéticas, divinas, né? Vamos colocar assim.
e começo a novamente assumir o controle das coisas, me comportar da forma que eu quero, que vai me satisfazer. Enfim, eu fico egocentrado, assumindo tudo como possível somente por mim. Fazendo isso, eu acabo sofrendo, porque eu deixo de olhar para as pessoas, eu deixo de olhar para as coisas, eu deixo de acreditar em Deus de uma certa maneira, e eu acabo então assumindo pesos e até mesmo fantasias, ilusões, imaginações de uma retratação egóica, de uma vaidade, de um apego que me faz mal. Então eu exercito, aí sim nós chegamos no finalmente do comportamento, junto com a questão de fazer como se fosse. Então eu começo a fazer práticas meditativas, práticas de respiração, eu começo a atribuir a necessidade de signos, de amuletos, de representatividades físicas, materiais, de possíveis deidades, que para mim elas são melhor traduzidas com as alegorias do budismo, e assim eu consigo me identificar, porque é uma linha religiosa que não é religião, mas dentro de uma filosofia que adota o conhecimento e a sabedoria, mesmo que ele advenha do vazio tão logo do nada. Mas é um paradoxo que, para mim, dentro dessa minha necessidade de controlar o comportamento, o pensamento e o sentimento, etc., faz com que eu consiga, então, entregar, me condicionar em cima de uma ritualística. Então, o meu comportamento, mesmo que não seja de total crença, eu faço como se fosse, e isso vai gerando um bem-estar, isso vai melhorando o que estava, de repente, incomodando, e finalmente o resultado ele vai ser positivo. Em algum momento nesse caminho, eu retomo a crença nisso. Eu começo a me comportar de uma maneira mais natural. Então, a minha meditação, acender o incenso, rezar antes de sair, orar, não importa o que eu faça, começa a ser natural. Aquilo já não é mais difícil como era, e também já não é tão descrente como era. Passou a ter um nível de compatibilidade, de comunhão, como uma forma natural. Então, assim, novamente, eu espero que agora eu tenha conseguido gerar um pouco mais de identificação na sua própria tradução, no aspecto de entender a necessidade do comportamento, mesmo que eu não acredite nele, para que então eu tenha um fim de acordo com aquilo que eu queira, versus a necessidade de fazer como se acreditasse, mesmo sem acreditar, para que então levasse no mesmo resultado, porque eles caminham juntos. É uma necessidade de ação física, corpo, matéria, junto a uma necessidade de mente, racionalização, intelectualização, sentimento, emoção. São caminhos que vão se cruzar com o visível prático e o invisível subjetivo. Então eles caminham paralelamente e eles têm esse processo. Muitas vezes eles começam sem vontade, vão ganhando um nível de conformismo e aceitação e se transformam, por sorte, né, para quem se dedica de uma forma honesta consigo, como algo real, tá bom? Eu quis deixar essa mensagem para a gente trabalhar. E agora, finalmente, eu vou trazer a atividade para ser feita, que é muito legal. Eu quero que você, se você achar legal e quiser fazer, se você já não fez, se quiser fazer de novo, enfim, fica à vontade. Que você pegue um papel, uma caneta, um lápis e escreva 10 coisas ruins que você tem de você e 10 coisas do outro lado da folha boas que você tem de você. E guarde. E aí depois você vai pegar um outro papel e fazer uma projeção do que você quer ser daqui 10 anos. Beleza? Simples assim, só isso. E vai guardar. Quero colocar, eu quero ser várias coisas. Beleza, coloca várias coisas.
De repente, tenta deixar aí até umas 10 coisas que você quer ser daqui 10 anos, vai. E aí você pode fazer a mesma coisa, colocando do outro lado do papel as 10 coisas que você não quer ser daqui 10 anos. E guarda junto, porque assim você vai conseguir espelhar o que você fez em cima desse processo do comportamento, que está ligado a fazer as coisas mesmo que você não queira, mas tem um objetivo. Assim também a questão da entrega, fazer como se fosse, de aceitação, de acreditar e etc. Junto o finalmente. Eu coloquei um prazo de 10 anos, mas você pode fazer menos. Se você estiver iniciando o processo da recuperação, que é tudo muito ácido, muito latente, muito visceral, você pode fazer para 1 ano, que já vai ser um tempo muito largo. Para quem está iniciando um processo de recuperação, um dia parece ser infinito. E quando você pisca o olho, o ano passou e você nem viu. De tão discrepante que é a noção do tempo, das sensações, enfim. Então, eu coloquei aqui o que eu fiz para mim. Eu hoje tenho isso e eu vejo que muitas coisas eu não consegui fazer. Porque muitas coisas eu não consegui exercer de uma forma prática, como deveria ser. Em contrapartida, outras eu consegui, começando pela questão de estar abstêmio. De nada a nada, o principal que eu tinha ali na listinha seria continuar limpo. E eu tô. Então eu consegui. Outras coisas que também foram sendo atribuídas, como constituir uma família, encontrar uma independência financeira, estudar. Todas essas coisinhas, elas estão sendo vividas. Entre outras, eu não consegui fazer. Mas é legal, porque se for colocar numa balança, tá bem equilibrado. E tudo partiu na minha tentativa de fazer, muitas vezes não consegui. E aí mudar o caminho. Então tem que entender, isso daí serve também como um mapa, sabe? Então fica esse convite para você fazer essa atividade. Se quiser colocar para 1 ano, legal. Se quiser colocar para 2, 5, 10 anos, enfim. É uma brincadeira para você poder se olhar, se conhecer. Eu achei pertinente no aspecto de conhecimento. Como eu disse, ela é uma atividade simples, muito conhecida por muitos lugares, talvez você já tenha feito. Se já fez, quiser fazer de novo, é bem legal. Eu mesmo fiquei com vontade de fazer de novo. Enfim, ou se não quiser também, achar uma babaquice, não tem problema nenhum. Segue o seu jogo, porque o que importa aqui sempre é você encontrar a sua verdade, você descobrir como você funciona, você estar aqui comigo apenas escutando, compartilhando, ouvindo e conseguindo decodificar o que eu tenho para mim, o que eu tenho compartilhado com você, para que você faça o seu próprio caminho. Então essa foi uma coisinha legal que eu lembrei, que eu achei legal de compartilhar, e assim está feito. Nessa linha hoje um pouco mais metódica, mais organizada, mais elaborada, em cima de um roteiro, de um tópico que eu acho que ficou legal. Consegui manter a naturalidade, consegui manter aí uma conversa um pouquinho mais organizada e espero que vocês tenham gostado. E, enfim, é isso. Tá escrito agora para eu encerrar, então eu vou encerrar e ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, ter os meus contatos, fica à vontade, é só me procurar. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, é muito bem-vindo e a gente se fala. Valeu!